Olá, eu sou Juliana Borges e esse é o podcast Somos Líderes, sobre liderança no serviço público. Hoje, nós vamos falar sobre a importância da vulnerabilidade para o líder. E para esclarecer melhor esse tema, convidamos a nossa idealizadora e condutora do programa de mentoria de liderança para servidoras do Senado Federal, Cláudia Nogueira. E a vulnerabilidade, ela fala, né, que vem junto com a coragem. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Se você for ficar apegado ao cargo, à função, à remuneração, ao que as pessoas vão pensar, à imagem que você precisa continuar mantendo, você não vai ser, de fato, de verdade, um líder ou uma líder. Seja bem-vinda, Claudinha. Olá, Ju, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso, que você sempre traz as informações mais precisas sobre isso, né? Estudiosa disso, tá com esse programa de mentoria aí super famoso na casa, todo mundo quer fazer o programa de mentoria, então tenho certeza que é um privilégio para todo mundo poder ouvir você falar sobre esse tema, viu? Hoje a gente vai falar de vulnerabilidade, né, Claudinha? Assim, a primeira vez que eu ouvi esse tema em relação à liderança foi com a Brené Brown. É isso mesmo? Foi ela que trouxe sua baila? Você quer falar um pouco sobre o que é vulnerabilidade? Inclusive, eu trouxe o livro, porque eu sempre gosto de fazer uma referência, que é esse aqui, A Coragem para Liderar, da Brené Brown, onde ela fala exatamente sobre essa questão da vulnerabilidade. Esse livro é um must, todo líder tem que ler este livro aqui. A concepção que você vai ter de liderança depois dessa leitura vai transformar a sua liderança. Olha, você consegue dar Gosto assim muito. um panorama geral do que é, o que significa vulnerabilidade e como que isso beneficia o exercício da liderança? A vulnerabilidade é você entender que você não vai ter todas as respostas, que você vai entrar em situações de risco, né? Que você não tem toda a certeza que você queria ter. Então, você vai estar diante de situações de incerteza, de imprevisibilidade, de falta de informação, de, às vezes, situações de inovação, né? De primeira vez, que você vai precisar entrar nelas, atuar diante desse contexto todo. E isso é estar vulnerável. E a vulnerabilidade, ela fala, né, que vem junto com a coragem. Para você se colocar numa situação vulnerável, isso requer um alto grau de coragem. Normalmente, a gente pensa que a gente só vai entrar, só vai ter coragem quando tiver tudo resolvido. Mas não é essa a definição. Então, quando você se coloca, mesmo sem saber, sem ter controle sobre o resultado final, quando você se coloca na situação e caminha dentro dela, isso é estar em vulnerabilidade. E para isso você precisa ter muita coragem. E o que isso traz de macro para a liderança? Quando você solta um pouco a mão desse controle, né? Quando você admite que você não sabe, que você nunca fez, porque a gente tem uma cultura, né, Cláudia, especialmente, acho que no serviço público isso é muito forte, de que os gestores precisam dar o direcionamento, a resposta, o caminho, né? Muitas vezes as pessoas nos confundem com a figura parental, né? Então tá ali no eu quero que o meu gestor seja aquela pessoa que me provê tudo. Então, como que essa coisa de você sair do controle um pouco e se colocar mais humano, né, diante do, como que isso beneficia a sua liderança? Primeiro, na minha visão, porque é exatamente isso que empodera as pessoas. Porque essa concepção, essa visão de que teremos todas as respostas,
ela é irreal. Ainda mais no mundo de hoje, né, em que as mudanças são muito rápidas, às vezes muito disruptivas, né? Você entra uma tecnologia e muda completamente um processo de trabalho, uma legislação que muda também tudo, enfim. A gente está com mudanças aceleradas, frequentes, então a gente está vendo aí, né, falar muito sobre o mundo VUCA, o mundo BANI, que traz exatamente a definição disso, né? Um mundo muito mais complexo, muito mais incerto, muito mais não linear. Quer dizer, a vulnerabilidade está intrínseca na nossa existência atualmente. Você vê, a gente estava em 2020, né, no início, todo mundo muito bem obrigado, achando que a vida estava no trilho. E, de repente, ela saiu do trilho assim, ó, num piscar de olhos, estávamos todos diante de um novo jeito de estar no mundo, de existir, né? Com preocupações novas, com medos, com falta de informação. E eu uso a pandemia porque é ícone, né? Do que a gente viveu. Mas isso em pequena escala acontece a cada mudança de sistema, a cada mudança de normas, né? A cada entrada ou saída de pessoa na equipe. A gente passa por esse mini ou micro, essa micro vulnerabilidade também. E eu acho que a liderança, no serviço público ou não, quando você está conectando com a questão da humanização, né, da sua gestão, é importante que você entenda o seu papel. Foi algo que a gente até já conversou aqui, já falou, né? Se você vai ficar escorado atrás da resposta certa, do saber o caminho previamente o tempo todo, você não vai conseguir ser um líder ou uma líder real, porque isso não existe. Isso não existe. E a construção coletiva da solução, do caminho, da resposta, ela empodera todos, não só você. Então, liderança hoje em dia é você também trazer as pessoas que estão com você, que fazem parte da sua equipe, para um lugar de destaque, para um lugar de brilho, para um lugar de criação, um lugar de desenvolvimento. E isso tudo traz junto a vulnerabilidade, né? É importante, então, que você saia desse lugar. A primeira coisa que você precisa fazer é trocar esse mindset aí, esse modelo mental que você deu o exemplo, né? De que você precisa ter todas as respostas, saber tudo. E esse amadurecimento, ele é de ambas as partes. Tanto o líder tem que sair deste modelo, quanto os seus liderados têm que sair desse modelo. Isso é uma visão muito infantilizada, como você falou, às vezes até paternal, né? O meu líder vai definir tudo, eu vou cumprir conforme ele mandar, estou segura aqui, fazendo o que meu líder ou minha líder me indicar para fazer. É uma posição infantilizada, pouco madura e de pouco envolvimento, pouco engajamento com a responsabilidade que é a atuação profissional coletiva, né, da qual fazemos parte. Isso é bem interessante, né? Porque essa questão do direcionamento, né? Tem muita gente que fala assim, tá, mas como é que você quer que eu faça o trabalho? E não é o como é que você quer que eu faça, é como é que nós vamos fazer. Então você sugere, vamos construir juntos, eu dou uma opinião, e aí a gente vai construindo juntos. Mas eu também vejo, Cláudia, que muitos gestores têm medo de se colocar nesse local da vulnerabilidade e perder poder, perder espaço, perder até o cargo, de repente, né? Por entender que, nossa, se eu começo a deixar várias pessoas brilharem, como é que eu fico? E o que você diria para essas pessoas? Tenha coragem. E seguir em frente mesmo assim. Eu gosto de uma frase aqui da Brené Brown, que ela fala, na verdade, queria até pedir permissão para ler um trechinho, que eu sou Fica à apaixonada e vontade. sempre trago esse trecho no início de toda a mentoria, que ela diz assim, esse é um trecho do presidente Roosevelt, americano, que ela encontrou quando ela estava num momento da vida dela em que ela estava questionando muito o que estava acontecendo. E aí isso fez muito sentido para ela. E eu, ao ler, também entendi que fazia muito sentido para mim e para o trabalho que eu faço, para as líderes com quem eu trabalho, né? Então, ele diz assim, não é o crítico que importa,
nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior delas, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. E é isso. Isso, para mim, é a grande inspiração. Não tem liderança segura. Se você for ficar apegado ao cargo, à função, à remuneração, ao que as pessoas vão pensar, à imagem que você precisa continuar mantendo, você não vai ser, de fato, de verdade, um líder ou uma líder. A liderança requer que você deixe isso de lado. Requer que você se entregue com essa ousadia na arena da vida, na arena da liderança, na sua arena profissional. E não vai ter respostas. E talvez haja muita gente na arquibancada, sentado, confortável, dizendo como deveria ser feito. Mas o crédito não pertence a essas pessoas. Como disse Roosevelt, o crédito pertence àquela pessoa que está lá dentro da arena fazendo. Então, você tem que ter muita convicção do que significa a liderança para você e manter essa convicção internamente fortalecida para que ela se traduza na coragem que você vai precisar ter o tempo todo. Sensacional. Eu sempre fico arrepiada quando eu ouço essa frase, é muito linda, realmente, é muito inspiradora. Claudinha, como que uma pessoa hoje que quer ser líder ou que está no cargo de liderança, como que ela pode praticar essa vulnerabilidade? Assim, que ações ela pode tomar para ser mais vulnerável, para se colocar mais nesse lugar de vulnerabilidade e se aproximar mais da equipe? Bom, uma ferramenta sobre a qual a gente já conversou é o feedback, né? Então, quando você abre espaços de escuta e pede feedback sobre o seu trabalho, a sua atuação, onde você pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente aqui que geraria melhores resultados. Dentro da mentoria, a gente leva lá as perguntas poderosas, que são questões que você pode trazer para a equipe que fazem com que você consiga entrar nesse lugar de vulnerabilidade de uma forma um pouco mais segura, né? Psicologicamente e emocionalmente, mais confortável para você. Então, tem formas de abordar isso. Uma delas, por exemplo, é você convidar as pessoas para dizer o que a gente poderia estar fazendo diferente para gerar o resultado que a gente gera com menos recurso, com menos custo, né, de alguma maneira melhor. E aí você, junto, vai escutando as pessoas. Você tem que estar aberto. Isso é vulnerabilidade. Então, pedir feedbacks é uma forma de muita vulnerabilidade. Eu recomendo também uma coisa que já vem sido muito falada, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que é o mindfulness. Parece uma coisa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Você precisa estar muito conectado com quem você é, com o que é valor para você, para que você consiga se manter firme, mesmo estando em vulnerabilidade. E uma das formas de fazer isso são os trabalhos de mindfulness. Por isso que hoje em dia está se falando tanto, o mundo precisa de líderes. Os líderes vão enfrentar essa necessidade de coragem para lidar com a vulnerabilidade que a liderança traz intrinsecamente. E uma das ferramentas é o mindfulness. Então, está sendo recomendado para líderes, CEOs de grandes empresas, às vezes eles têm pessoas que vão na empresa mesmo e fazem um momento ali de 15 minutos, 10 minutos com eles. Às vezes O isso é coletivo, às mindfulness, vezes isso é você individual. diz, é a meditação mesmo, né? A meditação mesmo, não é exatamente meditação, pode ser uma meditação, mas é um momento em que você silencia para se escutar. A gente está muito voltado para o mundo externo, a gente está muito, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou perder essa função, não vou perder a função, o que o fulano vai falar de mim? Como é que vão pensar? Se eu tenho a resposta, se eu não tenho a resposta? A gente está muito tumultuado, a mente está muito barulhenta,
né? Com essas questões todas que são externas. E uma característica essencial de grandes líderes é estar conectado com o seu interior, os seus valores, aquilo que de fato é importante e que te guia, é o seu norte interno, né? Seu eu superior, enfim, tem vários nomes para isso. A gente precisa voltar a aprender de novo a fazer esse tipo de conexão com a gente mesmo. Isso é fundamental. Quando você fica muito externo, muito exteriorizado, você perde essa conexão. Então, mindfulness é uma ferramenta e a gente pratica em cada mentoria, né, o momento do centramento, se conecta aí um pouco com a sua intenção, a sua emoção e a sua energia corporal. Entenda quem é você nesse momento e use tudo isso favoravelmente para aquilo que você precisa fazer. Então, é importante também usar esse tipo de recurso, esse tipo de ferramenta dentro da liderança, que normalmente não é trazida, não é falado, não é abordado, mas que é muito, muito efetiva nessa conexão interna que a gente precisa ter. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do centramento, porque foi uma coisa que me deixou muito bem impressionada na mentoria, quando você falou que a cada início de reunião, você faz um centramento para aquela reunião, para aquele tópico, né, que vai ser discutido. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é legal as pessoas saberem, né, a importância disso, o quanto isso ajuda. Isso foi uma prática que eu levei mesmo. Então, a gente sempre abria a reunião, da mesma forma que eu abro toda a mentoria, né? Com esse momento de alinhe o seu corpo. Pode durar 30 segundos, 1 minuto ou 2, não mais que isso. É muito rápido mesmo. Mas é muito efetivo e causa transformações, né? E eu fazia mesmo. A cada sentada que a gente tinha lá numa reunião, eu convidava todos, a minha equipe, né? Eu trouxe isso quando eu estava como diretora, né? Do Prodazem. E a gente sentava e tinha esse momento de respirar, fazer um olhar interiorizado, né? Como é que está a sua emoção? Como é que está a sua intenção? Qual é a intenção sua para participar dessa reunião, né? Desse encontro? O que você vai contribuir? Como você vai contribuir? O que você quer levar desta reunião? Então, eu fazia todas essas reflexões previamente, antes de abrir a reunião. E aí, vamos respirar juntos e exalar juntos. E a partir desse momento, a gente abre a reunião e estão todas as pessoas num outro lugar, de uma forma diferente, de uma presença mais real. Muitas vezes, uma brincadeira, né, que a gente sempre fazia é assim: onde você está quando você está aqui? Porque às vezes a gente está em corpo, né? O corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Você ainda está vinculado com, enfim, a questão que você estava tratando anteriormente. Isso faz com que a reunião não seja a melhor possível. Então, e permite também, quando você se conecta, permite que você encontre esse lugar da sua coragem. Seja para falar, seja para discordar do que está sendo dito na reunião, seja para fazer um feedback. Enfim, eu acredito muito nessa ferramenta. E esse centramento, para a gente poder fazer ele, tanto o líder quanto quem está na reunião, tem que estar muito seguro, né? Tem que estar muito seguro de apresentar ali essa vulnerabilidade, de trazer a vulnerabilidade de todo mundo à tona, né? Para fazer a coisa funcionar e as pessoas serem mais produtivas e presentes na reunião. Se você chegar do nada e dizer, gente, vamos aqui, fecha os olhos e respirem comigo, isso vai causar um certo estranhamento, né? Pode deixar as pessoas desconfortáveis. Mas o que eu costumo recomendar? Que você contextualize isso. Gente, eu ouvi um podcast e isso me chamou a atenção, eu queria experimentar. Vocês topam fazer uma experiência comigo? Vamos passar essas próximas 2 semanas, um mês, ou, sei lá, uma semana, experimentando e observando, ver se isso traz realmente efeito para a gente? Faz um convite para as pessoas, sem compromisso de adoção imediata da prática, né? Vamos testar, vamos ver o que isso causa na gente. Então, eu sempre recomendo para as líderes que participam da mentoria que contextualizem e façam as pessoas compreenderem o que é isso que você está trazendo e por que você está trazendo, né? E que dizer para elas, nós vamos avaliar juntos se isso foi efetivo ou não, se isso nos ajuda, se isso contribui, e se a gente vai realmente manter essa prática depois.
Perfeito, um tema maravilhoso, uma ferramenta importantíssima para lideranças. Eu só posso agradecer, Cláudia, você ter trazido assim tanto conteúdo bacana para esse tema, para esse episódio de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço que vocês estão abrindo aqui, espero estar contribuindo de fato. Tá demais. Esse foi o episódio de hoje do Somos Líderes. Agora eu fiquei curiosa, você aí que está ouvindo, já se viu em situações de vulnerabilidade? Será que agora você topa tentar? Um abraço e até breve.